Ele confunde se expor com aparecer. Você consegue fazer alguma coisa sem você aparecer, mas sem se expor, eu não conheço ninguém. Visualização não paga boleto. Qual que foi o último post que você fez seguindo uma trend que vendeu, que gerou retorno pra você, que deu dinheiro no seu caixa? Eu aposto que o empresário, ele ouviu muitas vezes falar que a trend vai fazer ele vender, que a modinha do momento vai fazer ele vender, mas o que ele consome não é isso. A grande vantagem do podcast é que você pode ser você. O empresário pode ser um empresário, sem precisar ser o blogueiro, sem precisar ser alguém que está fazendo algo que ele não acredita, ou que ele não conhece, ou que ele não domina. As pessoas elas estão muito mais criteriosas até mesmo a entender que tipo de conteúdo que ela vai consumir. Faça isso para tal coisa. Se você tem esse problema, isso aqui, você não está fazendo isso. Você está sendo você. Tá, você vai fazer esse gancho. Vai gerar visualização, as pessoas vão dar risada, as pessoas vão comentar. E o dinheiro no seu bolso no final. Vamos dissertar um pouquinho sobre isso, né? Sobre estratégia dentro do digital, né? Eu vejo que tem alguns tipos de cliente, ou alguns tipos de pessoa, ou alguns tipos de empreendedores, digamos assim. E tem um que ele é o que ele não quer se expor de jeito nenhum. Ele tem medo de se expor, mas ele confunde isso com aparecer. Ele confunde se expor com aparecer. Então, é possível você fazer... Eu recebi uma vez uma mentorada que ela falou o seguinte: Dalton, eu quero escalar meu negócio, né? Mas eu tenho medo de me expor. É possível eu ter sucesso sem me expor? Aí eu pensei, olhei para ela e falei, olha, você consegue fazer alguma coisa sem você aparecer, mas sem se expor, eu não conheço ninguém. Então tem esse ponto, que é possível ela fazer sem aparecer. E agora, a gente, com esse novo formato, a pessoa aparece, mas sem perceber que ela tá aparecendo. Entendi. Eu vejo que esse é o grande lance, assim, porque ela começa a falar sobre o negócio, falar sobre o que ela entende e explicar aquilo ali e tal e tudo mais, que é onde a área dela, mas sem ela precisar representar, sem ela precisar ser uma atriz ou um ator ou uma blogueira, nada disso. Ela fala sobre o negócio dela. E mesmo sendo um conteúdo técnico, que esse também é um grande desafio, né, para as pessoas falarem, como que eu vou falar de um conteúdo sem ser técnico, sem ser chato, sem ser entediante, né? Então, agora, quando ela consegue conversar sobre aquilo, ela entra numa zona ali, né, que ela entra no flow, né? E aí fica gostoso de você ouvir aquela pessoa falando sobre aquilo. Então, mesmo sendo técnico, fica legal, porque no meio tem histórias, no meio tem uma conversa, tem um conteúdo, e aí você consegue produzir, consegue tirar dali, né, muito conteúdo e direcionar para o público. Então, eu vejo que esse desafio e aí depois você vai comentar também, mas eu vejo que esse desafio que as pessoas tinham até então, é o desafio da beleza. Eu sou um profissional, eu sou um técnico, e eu sei fazer aquilo, só que eu preciso divulgar aquilo. E agora os postzinhos estáticos só não estão funcionando. Então agora eu preciso aparecer. O que eu vou fazer? Dancinha. Mostrar o meu gato na frente. Vou imitar alguém, pegar o áudio de alguém. Só que aí você pega um blogueiro, um influenciador fazendo isso, fantástico. Agora você pega um empresário fazendo isso, sendo que ele não faz isso, não age assim, e você vê que aquilo é forçado, que aquilo é contra o que ele gostaria de fazer, e você vê que aquilo não vai de imediato trazer o cliente que ele precisa, ou o contato, ou o lead, ou a audiência que ele precisa, aí isso se torna um problema. Que ele acaba desistindo, ele acaba parando de fazer. Ele acaba no meio ali se perdendo naquilo, sabe? Então é isso que eu vejo. Eu queria saber de você, com a tua visão também, o que você acha dessa mudança que esse negócio, essa tendência que está vindo, desse tipo de conteúdo, como que isso pode ajudar esse tipo de pessoa? Não é nem aquele que já faz conteúdo e tal, que nós vamos falar dele ainda. Sim. Mas o que não faz ainda, o que tem medo ainda de aparecer e não sabe por onde ir. É bem isso que você falou, né? A gente vem discutindo muito sobre isso, né? Porque, cara, imagina o empresário, né? Imagina o cara que tá ali o tempo todo fazendo o conteúdo técnico dele, fazendo o técnico dele, atendendo o cliente, vendendo. E aí chega um menino de 16 anos, um cara no digital que fala que você tem que postar em tal horário, que você tem que fazer tal trend, que você tem que fazer tal
coisa porque isso gera engajamento. Pô, é que nem você falou. Às vezes isso para um influencer, ok, é o trabalho dele. Mas eu falo muitas vezes para as pessoas que o quê? Visualização não paga boleto. Aquilo vai te gerar uma visualização, cara, genial. Você ter 5 milhões de visualizações, 6 milhões de visualizações, só que aquilo retornou quanto para você? Cara, a gente tá em 2025, a gente não pode mais brincar, né? A gente não pode mais estar brincando de fazer conteúdo, brincando de estar na internet. A internet não é uma brincadeira. A internet é um lugar para você ter retorno das coisas que você faz, né? Então, eu tô falando muito pra galera isso. Eu falei, cara, não é possível que você é um empresário, que você é um empreendedor, que você tem uma loja, você tem um produto e você tá ouvindo qualquer pessoa dentro da internet falar que seguir tal trend, seguir tal áudio, fazer tal coisa, fazer tal dancinha. Cara, aquilo até, que não eu falei, aquilo até vai te gerar um engajamento, mas não vai te retornar em venda. Né? Qual que foi o último post que você fez seguindo uma trend que vendeu, que gerou retorno para você, que deu dinheiro no seu caixa, né? Aí agora, ver isso. exato, mas agora você pega, né, que nem você falou, muitas vezes o conteúdo técnico, né, que aquilo que a audiência já precisa, que aquilo que você já precisa falar para o seu cliente, né, de uma outra forma, por exemplo, nesse formato aqui que a gente está fazendo podcast, por exemplo, né, já é uma coisa que as pessoas têm uma aceitação, já é uma validação esse formato, essa linguagem de podcast, por exemplo, e aí as pessoas elas tendem mais a prestar atenção nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de formato, né? Eu vou colocar isso um pouquinho mais para frente também, né? Mas eu comentei, né, com você numa reunião que a gente estava falando sobre que o podcast é a nova estante de livros, né? Por quê? O que o empresário muitas vezes ele quer? Cara, ele quer fazer um conteúdo que é fast food, né? Ele quer fazer um conteúdo que ele vai fazer ali, vai gerar autoridade para ele, vai gerar autoridade para o negócio dele e vai vender. Só que ele está fazendo isso de forma errada. Tem como fazer isso? Tem. A TV já usa desse atributo há muito tempo, que é a estante de livro. Você coloca um especialista, né? Coloca uma estante de livros, coloca troféus, coloca vários atributos ali atrás dele e isso gera uma autoridade instantânea. Tá acontecendo isso com podcast, né? Tanto é que você vê pessoas sérias, especialistas sérios em podcast, e você também vê qualquer pessoa dentro do formato de podcast. Só que o que acontece? Tanto a pessoa que está falando groselha, quanto a pessoa que está falando uma coisa mais séria, mais técnica, que vai mudar a vida daquela pessoa, instantaneamente, pelo formato, pelo microfone, a pessoa já dá autoridade para ela. Chama atenção. Né? Chama atenção, um processo, um produto validado. E o empresário também, eu aposto que o empresário, ele ouviu muitas vezes falar que a trend vai fazer ele vender, que a modinha do momento vai fazer ele vender, mas o que ele consome não é isso. Tem aquela, antigamente tinha aquela frase, né? Quer aparecer, bota uma melancia na cabeça. Depois quer aparecer, aparece com um gatinho, aparece dançando. Hoje, você quer aparecer, aparece fazendo um podcast. Exato. Começa a passar um conteúdo. E aí a pessoa vai parar para te ouvir. E aí, se o teu conteúdo for bom, se a tua mensagem for boa, for relevante para ela, ela vai continuar. Então ela tá passando ali o dedo no celular, subindo. Opa, deixa eu ver o que é isso. Uhum. Ela para. Deixa eu ver. Nossa, tem duas pessoas conversando aqui, porque tudo é sobre conversas. A internet é sobre conversas. Sim. Duas pessoas conversando. O que elas estão falando? Ela vai olhar a legenda. Pô, interessante essa legenda. Aí ela vai ligar o áudio. Gostei, faz sentido. E aí ela vai no perfil ver o que você tem lá, se você tem mais conteúdo. Então não basta também você fazer só um podcast, fazer só um conteúdo mais ou menos ali, ou um videozinho de 3 dicas para sei lá o quê, e chega lá no teu perfil não tem nada, só tem post vendendo o teu produto. Exato. Então ela vai no teu perfil, gostei, interessante. Qual que é a tendência? Ela ver mais conteúdos, ou ela clicar para seguir, ou ela te chamar no direct, e aí ela começa a conversar com você e você começou uma conversa. Exato. Então é sobre conversas. Exato. E é aquela coisa, seja interessante, não seja interesseiro, não é isso que você está falando. Muitas vezes a pessoa, ela cai nesse erro do conteúdo. Tá, eu vou fazer um conteúdo, só que eu vou fazer um conteúdo transvestido de venda. Tudo é venda, tipo, vou dar uma diquinha aqui e no final compre meu produto. Cara, isso em alguns formatos até funciona. Você que é gestor de tráfego também, sabe disso, que tem certos momentos, tem certas estratégias para fazer isso. Mas dentro de um conteúdo, a gente aqui está falando de conteúdo orgânico, né? Um conteúdo ali que vai ser, né,
exportado para a pessoa, muitas vezes até uma pessoa mais fria, né, que vai chegar ali no perfil e tudo mais, essa pessoa está descompromissada de comprar o seu produto ou o seu serviço. Ali o momento não é de vender. Não. O momento ali é de chamar a atenção e conversar com ela e se mostrar relevante. É esse Exato. o momento. E vai chegar um momento que você vai vender. Sim. Né? E tem pessoas que chegam prontas para comprar e ok, e aí aquele teu conteúdo que é bem direto vai até funcionar, mas a grande maioria não chega pronta. Ela não chega nessa fase. Sim. Então tem que ter esse jogo de cintura para conseguir atrair essa pessoa e fazer isso funcionar. Sim. E qual que é a grande vantagem do podcast? É que você pode ser você. Exato. O empresário pode ser um empresário, sem precisar ser o blogueiro, sem precisar ser alguém que está fazendo algo que ele não acredita, ou que ele não conhece, ou que ele não domina, ou que ele não se sente à vontade para fazer. Exato. Porque o empresário, a gente falou aqui de dancinha e tal, mas a culpa não é do empresário. Lógico, o cara tá ali faca na caveira fazendo e tá ali o que precisa fazer eu faço. Mas ele não tá feliz com aquilo. E a gente tem que fazer algo que a gente suporta fazer até dar certo. Exato. Porque senão no primeiro momento a gente desiste. Então é esse que eu vejo que é o grande lance disso aqui. A gente senta, a gente vai falar do que a gente está acostumado a falar, a gente entrega um conteúdo muito bacana, relevante para as pessoas te acompanham, então já é um conteúdo por si só um pouco mais longo. Sim. Mesmo que ele seja entregue em cortes, você consegue ver uma sequência naquilo, então você consegue se familiarizar com o Felipe, com o que ele entrega, você consegue olhar e ver que ele entende do que ele está falando, você consegue ver que o Dalton entrega e fala, e consegue ver o que ele está falando, né? Ver relevância naquilo, ver autoridade, e aí depois você vai pro próximo passo. Você fala, opa, legal, quero acompanhar mais. Como funciona? Ah, legal, deixa eu ver uma outra coisa. Faz sentido. Daqui a pouco a pessoa chega querendo comprar de você. Sim. Não é você querendo vender. Ela fala, Sim. Felipe, o que você tem para me vender? Porque eu comprei você primeiro. Exato. Agora eu vou comprar algum produto seu. Mas primeiro eu compro você. E normalmente a gente faz o contrário, né? As pessoas fazem o contrário, tem feito o contrário. Então ela chega, vende, fala alguma coisinha, 3 dicas pra não sei o que tal, e ela já vende produto. Ela não se vendeu ainda, ou a pessoa não comprou ela ainda, né? Então, Sim. me conheça, confie em mim, goste de mim, compre de mim, fale de mim. Eu conheci, pô, legal. Conheci, bacana, conheci. Confiei, faz sentido. Mas se eu só conheço, só confio, e se eu não gosto de você, eu não compro, dificilmente vou comprar. Pô, conheci o Felipe, o cara é bom, é autoridade, mas eu não gostei dele. E o gostar é o quê? Ver essas conversas. Exato. Eu participar disso. Vendo o Felipe, natural. Não o Felipe Robótico. faz isso, faz aquilo, fala aquilo ali, faz um CTA assim, né? O empresário, o que é CTA? Aquilo não é o ramo dele. Como que eu vou chamar pra ação? Mas tem vergonha, né? Sim. Então assim, conversa. Conversando, entendi, gostei. Quero saber mais, Felipe. E assim que que o jogo funciona, né? Sim. Não, isso é muito forte, isso é muito forte, muito real, isso que você tá falando, porque o Joel, ele fala muito disso, né? Que pessoas precisam de pessoas, né? Pessoas compram de pessoas. Então, hoje, com essa generalização, né, dos conteúdos mais robóticos, feitos muitas vezes até por IA, ChatGPT e tudo, que é aquela coisa totalmente programática, né, que você segue aquele roteirinho, aqueles jargões, isso vai deixando mais robotizado e não vai trazendo essa alma que a pessoa tem, né, porque é isso, tipo, as pessoas, elas compram no emocional, elas não compram no racional. E é isso que muitas vezes eu até entendi o que você tá falando, e talvez, né, deixando um pouco mais claro, que cara, a pessoa, ela raciocina no racional, ou seja, ela vai raciocinar aqui, pô, beleza, mas ela não compra no racional. Ela não compra. A compra é emoção, ela compra no emocional. A gente sabe porque a gente aqui, nesse momento a gente tá numa loja de colchão, eu e minha esposa, a gente toca esse negócio também. E às vezes a pessoa tá ali, ela tá entendendo técnico, só que a gente sabe que quando ela passa o cartão, ela passou na emoção. O racional é o não. O racional é, peraí, veja bem, você já tentou outras vezes, mas vai mesmo, será? E o emocional tá lá, vamos, é legal, vamos. E o racional tá falando, não, calma. O racional é o não. Eu tenho que provar pro racional, depois, né, que aquilo é de fato uma boa compra. Que aquilo valeu a pena. E aí, que acontece muitas vezes, me arrependi, né? Mas ela compra com a emoção. E ela valida com a razão. Emocionalmente, eu quero aquilo ali e tal, comprei. Aí ela vai no racional e fala, de fato é uma compra boa, de fato eu não tenho que devolver, de fato faz sentido, mas é depois. O racional não vai fazer você tomar
via de regra, você tomar ação. Exatamente. E até sobre essa questão de conteúdo, né? Eu escutei, eu vi alguém falando que foi dele a frase, mas não sei se é dele mesmo, mas eu vi alguém falando, do Gary Vee, que ele fala muito, né, sobre conteúdo, né? Não crie, documente. Quando você faz isso aqui, a gente está documentando. A gente está falando aqui da loja de colchão, a gente está falando de como que ele pode fazer conteúdo. Eu não estou criando conteúdo. Estamos documentando, né? Teve a montagem, o tempo que demora, e as câmeras, e como funciona. Então isso é documentar. E isso mostra que a gente entende desse assunto. Sim. Tanto disso, quanto de marketing, quanto dos cortes. E aí a pessoa fala, legal, quero fazer. Ela chega perguntando, como que é? Eu quero fazer. Você tem isso pra mim, né? E aí a venda, né? A dança fica muito mais gostosa, né? Porque a pessoa te chamou pra dançar. Sim. Entende? Normalmente o que você faz? Você chama a pessoa pra dançar. E aí, na maioria das vezes, vai levar um não. Agora, quando você tá pronto pra dançar, você tá esperando ali o convite, Sim. e ela te chamou pra dançar, você fala, pô, aí a dança fica gostosa. As chances de acontecer e funcionar são grandes. Porque tá o mesmo ritmo, né? Você bate no mesmo ritmo e tipo... você tá preparado, né? Porque normalmente você tá num baile, e aí tem várias pessoas lá, né? Ou você nem tá num baile, você tá numa fila do banho. Você sai ali chamando pra dançar. Quer dançar comigo? Quer dançar comigo? Ou pode ser que você encontre uma maluca que vai falar, tudo bem, vou dançar. Mas você não tá no local ali adequado pra chamar pra dançar. Agora, o contrário, você tá pronto pra vender. Você tem o teu produto disponível, você tá ali pronto. Então é como se você estivesse no baile, você tá pronto, você foi ali pra dançar. E alguém te chamou pra dançar. É diferente o jogo, porque as chances de dar certo são muito maiores. Entende? Sim. Então é esse que é o ponto. A gente tá deixando, tá preparando o terreno. Então você consegue entregar aqui o teu conteúdo, entregar a tua mensagem, e aí a hora que alguém chegar, ela vai falar, você tem algo pra me vender? Você fala, tem. É diferente de você falar, eu tenho algo pra te vender. Ela fala, mas eu não tô no momento. Mas eu não quero, mas eu não sei. Veja bem. Sim. Sabe? É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Não faça um cliente para o seu produto, faça um produto para o seu cliente. Né? É exatamente essa questão do conteúdo também, né? Tem muita gente fazendo conteúdo e querendo formatar o ouvinte, querendo formatar a audiência, querendo formatar o cliente. Não, esse aqui é o meu conteúdo, eu não largo mão dele, é isso, aquilo, e não se adapta, né? Não dança conforme o ritmo da pessoa que tá ali, porque muitas vezes a audiência, ela tá acostumada com outro tipo de formato. E que nem a gente tá falando, esse daqui é um formato extremamente validado, né? Muito exportado. Cara, é uma análise que eu fiz. A cada 5 conteúdos, um é de podcast nas redes, né? Cara, isso vende muito mais. Esse conteúdo de podcast, ele vende muito mais, porque é isso que você tá falando, que a gente tá falando aqui. O conteúdo dentro do podcast, ele é um aumento de nível de consciência. O que é aumentar nível de consciência? É o que você falou, basicamente, né? Você tá ali no nível 0, pô, não sei nada sobre você, sobre o produto, sobre o que você faz, sobre o que você vende. Opa, ouvi uma pílulazinha do que você falou. Já aumentei um pouquinho meu nível de consciência. Tem dois caras falando ali com o microfone, deixa eu ver o que é. Exato, deixa eu ver o que é. Me bateu a curiosidade. O que esse cara tá falando? Né? Pô, aumenta um pouquinho meu nível de autoridade. Falou mais um pouquinho, aumenta o nível de autoridade. Daqui a pouco você tá comprando livro desse cara, daqui a pouco você tá comprando mentoria, você tá comprando várias coisas. Eu mesmo fiz recentemente com um especialista que eu vi no podcast, que é o Jacob Petri. Eu vi um corte dele de podcast e falei, cara, esse cara tá falando, né? Depois eu fui procurar um podcast dele, maratonei 3 podcasts dele e o que eu fiz? Comprei 3 livros do cara. É isso, é o tempo de tela. É. Você vai aumentando de forma natural. Exato. E assim, se esse cara tem um evento aqui, se esse cara tem alguma coisa, eu compro. Né? E é isso que as pessoas elas não entendem. Elas querem, lógico, esse conteúdo mais fast food, esse conteúdo, cara, compra de mim. Lógico, tem alguns momentos, né? Que nem quando eu falei pra você, né? Que nem pegando mais no que você faz. Tem o tráfego mais direto, que é aquela coisa que você vai lá, coloca, o cara já tá pronto já, né? Pra comprar, né? É o take my money, né? E tá tudo certo, mas tem... Só que isso é o 1%. Né? Muitas vezes ali da pirâmide. Exato, 1% e funciona, né? Mesmo sendo 1% funciona, mas você tem que estar pronto para isso. Exato. Esse que é o grande lance, né? Muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele não está pronto para isso. E tá tudo bem, porque ele não precisa saber disso e estar pronto. Sim. Ele pode jogar um outro jogo e ter os mesmos resultados ou até resultados melhores. Exatamente. E é isso que a gente está apresentando aqui. Exatamente. Você parte de uma conversa, você parte de um bate-papo e daí você cria os conteúdos curtos, que é o que ele tá penando para fazer sozinho, né? Você consegue criar. Sim.
mas conteúdos que sejam relevantes. Você consegue trabalhar um conteúdo mais longo, que é se aumenta o seu tempo de tela, porque é isso que as pessoas querem, e essa é a jornada do cliente. Você Sim. vê um conteúdo pequenininho, legal, fez sentido, aí você vê um outro pequenininho, tá, aí você vai lá e você começa a ver um conteúdo maior, que é uma continuação daquilo, um conteúdo completo, começa a acompanhar, começa a Sim. seguir, vira um inscrito, e daqui a pouco você tá comprando alguma coisa, manda um direct, alguma coisa, ou responde uma caixinha, Sim. porque você vai se aprofundando ali no teu relacionamento Uhum. com o empresário, com o empreendedor, com a Sim. pessoa, né? Então, ela nem te conhece, não te viu, não teve contato contigo, mas você começa a torná-la na sua mente famosa Exato. pra você. Conhecida pra você, né? E aí você quer estar perto dela. E qual é a melhor forma de você estar perto dela? Comprando algo dela. É isso que eu falo. Aí você começa a desejar o presente dela como o seu futuro. É isso que as pessoas compram. E assim, e as pessoas também que vão muitas vezes para essa solução mais rápida e mais direta, né, que é só o tráfego pago, por exemplo, né, chega lá, a mesma coisa que eu falei, né, chega lá o moleque de 16 anos, ou até mesmo o especialista na internet ali que fala que o tráfego pago funciona. E assim, eu não culpo esses caras porque ele criou uma solução, né, para aquilo ali, ele realmente acredita que o produto dele faz diferença e em alguns casos, muitas vezes até faz. Só que o que acontece? Pensa na sua jornada de compra. Eu faço isso. Se eu vejo um anúncio no Instagram de algum especialista, de alguma empresa, de alguma coisa, o que eu faço automaticamente muitas pessoas fazem? Vai no perfil e vê os outros conteúdos, vê o que tem ali. Muitas vezes, o que esse cara faz? Como ele quer a solução mais rápida, a solução mais direta, o que ele faz? Ele faz o anúncio do tráfego pago, só que vai no perfil não tem nada. Tem 3 carrosséis ali, né, no máximo, que a pessoa, né, hoje em dia o consumo de carrossel, ele diminuiu bastante, né, tipo, é um conteúdo muito técnico, até mesmo o design do carrossel, ele tá sendo um pouco mais diferente, né, para uma leitura mais rápida, mais dinâmica, mais direta, né, não é todo aquele post, todo aquele conteúdo, né, porque o cara tá no Instagram, o cara ele tá muitas vezes pra desopilar a cabeça dele, ele não quer nenhuma oferta ali na cara dele o tempo todo, né? E aí você pega, tá, vi ali um vídeo, um tráfego pago, e aí eu vou lá no perfil, pô, tem 3 carrosséis, não tem, o mesmo cara que fez o anúncio não tá lá no perfil muitas vezes, né? Não tá fazendo conteúdo, então, assim, cara, conteúdo ainda é rei. A gente escuta isso no digital e ainda é. Você falou do Gary Vee, e o Gary Vee é um cara que eu acompanhava muito ele, até mesmo na época lá do Conrado. O Conrado pincelou muito, modelou muito o Gary Vee, até para fazer o que eu fazia com o Conrado, que era esse conteúdo, né, mais ali tete a tete, documentário, né? Ou seja, eu era o sombra do Conrado, né? Então fazia aquele conteúdo que o Conrado precisava parar, colocar uma câmera na frente dele, colocar a luz. Não, ele estava lá na empresa, Conrado fala sobre tal coisa. E o Conrado falava lá, já virava um conteúdo já. Né? Então, isso funcionou muito pro Gary Vee, funcionou muito pro Conrado naquela época, só que o que acontece? São momentos, né? São ondas. Cara, e aí eu vou te cortar aqui para complementar. O que a gente faz aqui é aquilo lá simplificado. Exato. É aquilo lá para quem não tá acostumado, porque para fazer aquilo ali, você tem que estar muito acostumado, tem que ser muito normal, porque tem gente que ligou uma câmera, a pessoa trava, fecha e não consegue fazer. Isso que eu ia falar. Então aqui a gente consegue, e a gente já fez algumas vezes, né? Não, começa a conversar aí, daí passa 5, 10 minutos, a pessoa já tá mais solta, e vai fazendo e tal, e a hora que termina que elas falam, nossa, foi tão fácil, foi tão legal, poderia fazer mais. Exato. Né? E ainda mais para as pessoas que não têm tanta facilidade, que nem eu ia falar exatamente isso. Esse tipo de conteúdo funciona porque, cara, é o Gary Vee. O Gary Vee já tinha 10, 15 anos. O Conrado já tinha 10, 15 anos que fazia aquilo também. Já era natural. Uma coisa é você colocar uma câmera na frente de um ator da Globo, ele vai começar a falar um monte de coisa. Outra coisa é você colocar isso na frente do empresário. O empresário, tipo, ele vai travar. Aqui não. Aqui eu sempre brinco com as pessoas quando elas fazem, né, o podcast, quando eu tô conduzindo, né, tô auxiliando as pessoas, eu sempre falo, cara, eu te dou 5 minutos. 5 minutos vai ficar um pouco travado, você vai lembrar que tem uma câmera ali e tudo mais, só que depois você esquece. Aqui mesmo a gente já esqueceu, eu já esqueci que a gente tá sendo gravado e tudo, já tem um tempo ali e, cara, esquece, as pessoas elas esquecem. É verdade. Né? E fica natural, a gente tá tendo uma conversa aqui natural, não é uma conversa robotizada, não é uma conversa scriptada, por mais que possa ter ali um direcionamento, né, perguntas direcionadas, mas o papo é fluido. A gente sabe, né?
Exato. E voltando um pouquinho naquilo que você falou de conteúdo, né? Do conteúdo rápido e tudo mais. Antigamente, quando a pessoa via um conteúdo de tráfego pago, então ela estava ali navegando, ela via alguma coisa curtinha, né? Um reel curtinho. Antigamente, ela ia, beleza, vi isso, um anúncio, vi, aí ela ia no Google para procurar a empresa ou o especialista, para ver se era de fato. Hoje não, hoje ela já vai direto no Instagram. Só ela vê ali um reel, tráfego pago, e ela vai no Instagram da pessoa. Só que o que que acontece? Se essa pessoa não está preparada, e preparada não é só com reelzinhos curtos e tal, ela tem que estar com conteúdos, e é isso que a gente Sim. fala aqui, que conversem uma coisa com a outra. De várias formas ela tem que ter. Então ela tem que ter o conteúdo longo, ela tem que ter ali alguma coisa no YouTube, ela tem que ter em vídeo de preferência, ela tem que ter vários conteúdos. Porque o que acontece? Se a pessoa chega e ela só tem aquele conteúdo de anúncio, né, curtinho, ou se tem outros conteúdos muito parecidos, muito próximos daquele, o que que ela está fazendo? Ela está melhorando o nível de consciência dessa pessoa que chegou, só que ela não vende para ela. Essa pessoa que chegou, ela vai comprar de uma outra pessoa que está mais preparada. Então você só esquentou, sabe, o esquentador de marmita, você esquenta para outra pessoa chegar e comer. Sim. É isso. Porque você vai lá e muda, ela fala, nossa, eu não sabia que existia isso, legal. Só que ela chega no teu perfil, ela não vê um complemento. Porque ela só viu aquele conteúdo porque, eu quero fazer um conteúdo rápido para funcionar e para me dar retorno, para me dar cliente e tal. Ok, até pode funcionar para alguns, vai funcionar para 1%. Se você for assim, gênio, 5%. Mas gênio, Sim. ou vai 10% com produto muito barato e você genial. Na eloquência e na passar no método e tudo tal, nossa, é um produto fantástico, 10%. Os outros 90%, eles vão ver e falar, tá, deixa eu pesquisar um pouco mais. Aí ele cai num outro perfil que é mais completo, num outro, ele vai comprar de outra pessoa. Porque você mudou o nível de consciência dele. Você só tirou a venda dos olhos dele. Sim. Por isso você tem que estar preparado. E aqui a gente consegue trabalhar todos esses níveis de consciência com alguns conteúdos, Sim. algumas tardes, Sim. né? Pouquíssimas que você grava um conteúdo e aí você trabalha um conteúdo curto, um conteúdo um pouco mais longo, um conteúdo em texto, um conteúdo em carroça. Você consegue trabalhar tudo Sim. com um tempo seu, 1 hora sua estruturada para fazer isso, que você separa para fazer isso. E você sendo você. Esse é o grande lance, é onde você é você. Aí você ganha de todo mundo, porque você não tá imitando alguém, você não tá copiando o que alguém falou, você não tá criando um conteúdo de inteligência artificial, 5 dicas para não sei o quê, faça isso para tal coisa, se você tem esse problema, não sei o quê, você não tá fazendo isso, você tá sendo você. Olha, funciona assim, 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 você faz isso, isso, isso. Você tá no flow, a pessoa pega você nesse momento. A hora que ela pega nesse momento, ela gosta de você, ou ela não gosta de você, e tá tudo bem. Que bom que ela não gosta, e vai embora. Mas quem ficar, ela gosta de você. Depois, ela vai entrar em contato com você, ela vai conversar com você e falar, nossa, você é aquela mesma pessoa, né? É, sou eu. Conecta muito mais do que ela te ver e fala, nossa, tá diferente, porque o que eu vi ali, né? Ou às vezes você fez tão engessado que você não conseguiu mostrar a tua essência. Você pareceu ali uma cópia, um robô de alguma coisa. A pessoa não vai falar com você. Ela fala, não gostei, não sei porque eu não gostei, não conectou. Né? Não deu match. É por isso, cara, que você não tá sendo você. Aqui você consegue ser você. Sim, é um conteúdo, que nem eu falei, é um conteúdo muito mais orgânico. Eu volto a dizer essa questão de aumento de nível de consciência para a questão do próprio jogo da internet. Se você tá no jogo da internet, né, vendendo na internet, né, enfim, primeiro, acho que passa pelo primeiro ponto, né? Se você está na internet, você tem que ter um objetivo, não é só realmente aparecer, que é o que a gente estava falando aqui no começo, né? Porque, cara, visualização não paga boleto, né? View e só fazer um videozinho ali, isso você já tem que partir desse princípio que visualização não paga boleto. Não é você só fazer um story, só fazer alguma coisa sem estratégia e sem realmente, de fato, o que você quer fazer. Ponto, partimos desse princípio, né? Que eu estou na internet para fazer conteúdos, esses conteúdos vão me gerar engajamento, para esse engajamento me gerar uma venda ali no final. É um funil, né? A gente está falando de um funil ali, tanto de captação, para o cara comprar no final. Ponto. Esse é o jogo da internet, é aumento de nível de consciência. E a pessoa ela vai comprar
aquilo que você tá falando para ela, da forma como você tá falando para ela, de forma fluida, de forma natural, que é o que você tá dizendo, né? Quanto mais robótico, e isso funcionava ali atrás, nos primórdios, vamos assim dizer, do Instagram, na internet, ali que a galera ainda não tinha explorado outras linguagens, né? Agora que essas linguagens estão muito mais exploradas, está democratizando muito mais essa questão do formato, que é esse formato de podcast que a gente está fazendo aqui agora, as pessoas elas estão muito mais criteriosas até mesmo a entender que tipo de conteúdo que ela vai consumir. Pô, agora, né, eu sei que um podcast, eu consumindo um podcast, eu vou aumentar meu nível de consciência, ou seja, eu vou entender sobre o produto, sobre o especialista, sobre o cliente, né, sobre aquilo que aquele cara tá falando, aquela pessoa tá falando, e eu vou entender mais para depois eu comprar. Inconscientemente ela tá fazendo isso, Tá, né? sabe por quê? Porque ela tá... O que que a gente tá gerando aqui, né? Tem essa questão do tempo do nível de consciência, sim, mas falando pro leigo, o que que a gente tá gerando aqui? É tempo de tela. Tempo de tela. Então, a pessoa tá te vendo mais vezes, e ela te vendo mais vezes, ela passa a confiar mais em você. Exato. E ela confiando em você e te vendo mais vezes, ela passa a gostar de você. Porque você vai ficar repetindo. Sim. Sabe, não tem umas pessoas que você vê em alguns momentos no Instagram ou em qualquer lugar, e você fala, caramba, essa voz não é legal, ou esse jeito eu não gostei. E você vai vendo, depois você deixa de perceber isso, você começa a gostar, você fala, que legal, bacana, interessante, e as coisas vão... Você começa a cada vez mais sentir falta daquilo, cada vez mais você quer ver aquilo. É o tempo de tela. Sim. Então, quanto mais tempo de tela você tem, automaticamente, se você não fizer uma grande besteira, automaticamente você tem mais autoridade para com aquela pessoa. Mesmo que você não seja o maior, ou o melhor, ou a maior referência naquilo. Exatamente. Mas você tem autoridade com ela. Não importa que tenha outro que faz melhor, que faz mais bonito, que faz mais gostoso, que é mais inteligente, ela quer fazer com você. E aí, quando você é a autoridade, porque ela te viu muito mais tempo, aí as portas se abrem para você. Então, é esse que é o jogo. E quando as pessoas transferem a autoridade, né? Então, você tá aqui, você tá falando. E você poderia estar até falando de outro assunto. Sim. Que não de podcast. Mas como você é referência nesse outro assunto, a pessoa transfere a autoridade para o podcast. Para você como referência no podcast ou qualquer outra coisa que você for fazer e vender. Então, o que a gente busca sempre, de fato, muitas vezes, é o tempo de tela. Tanto nós, nesse formato, quanto os influencers que vão buscar ali o cachorro, a dancinha e tudo mais. Eles buscam isso também. Só que aqui a gente busca de um jeito que o empresário consiga fazer e que se sinta bem fazendo, porque esse é o jogo dele. E olha o que você falou, né? E eu volto de novo naquela questão da estante de livro, né? O podcast hoje, ele tá fazendo essa transferência de autoridade quase que instantânea, né? Eu às vezes brinco até com a minha esposa, né? Eu gosto muito de tomar água com gás. Né? E aí eu falei, cara, deixa eu pesquisar então se água com gás é bom ou ruim. Eu vi vários cortes de podcast dos caras falando água com gás não faz mal, que não sei o que, que não sei o que. E vi outros podcasts também do cara detonando água com gás, né? Ou seja, você valida muitas vezes até informações, ou seja, e tem gente que vê aquele especialista, lógico que não é só o microfone, né, e tudo mais, tem o traje, o cara muitas vezes é um médico, ele tá trajado também, mas não tem mais aquela necessidade daquele cenário, daquele background, muitas vezes, que é muita coisa, né? Não, a autoridade é isso daqui hoje, é o microfone. A pessoa, porque automaticamente na mente da pessoa tá o quê? Pô, se ela tá num estúdio de podcast, se ela tá fazendo um podcast, ela foi convidada por alguém. Se ela foi convidada por alguém, essa pessoa é relevante, essa pessoa é importante, né? Então, inconscientemente, já tá tudo na cabeça da pessoa, é estratégico, né? E se você tá num espaço de podcast é porque, pô, você é uma pessoa importante, né? E você tá falando de um assunto importante ali. Então, o próprio formato e a própria linguagem, né, já beneficia isso. Que você falou, muitas vezes você não é nem a melhor pessoa. Não. Mas você está utilizando de um atributo, de uma linguagem que vai beneficiar cada vez mais a sua narrativa, né? Então é o que eu falo muitas vezes, Dalton, é formato e linguagem, né? Trazendo isso mais para o leigo, trazendo isso mais para pessoas mais comuns, né? Vamos assim dizer, né? O que é a linguagem, o que é o formato? O formato é isso daqui, é o podcast. Formato é o microfone, é a mesa, esse é o formato. A linguagem é aquilo que você está falando em cima desse formato,
E aí você pode falar qualquer coisa sobre o seu produto, sobre a sua vida, né? E o formato, ele proporciona isso. Ou seja, olha quantas coisas a gente foi fazendo. Olha as ondas, né, que a gente foi fazendo. A gente falou de uma coisa mais técnica, que a gente está contando uma história, né? Depois a gente fala sobre um case, sobre um cliente nosso. E a gente vai falando tudo isso de forma imperceptível. E depois, quando a gente coloca isso de uma forma mais estratégica, ou seja, a gente vai lá, a gente edita, a gente corta, a gente faz todas essas nuances, tem aquilo que a audiência dele quer ouvir. Né? E a Porque não pessoa. adianta muitas vezes, né, você só querer falar aquilo que você está falando. Não, tem também o que a pessoa quer ouvir. E aí isso entra, né, depois na questão da edição, na questão mais estratégica de você pegar um ponto e conectar com outro, né? E o legal desse formato é que você, mesmo que queira, você não consegue ser tão técnico. E Exato. ser muito técnico nas redes sociais tem um problema, uma questão, porque ninguém entra, você não abre o Instagram para você falar, deixa eu estudar alguma coisa, deixa eu aprender alguma coisa. Você não abre. Você abre para saber da vida dos outros. Ponto. Exato. Porque é uma rede social. Você abre ali para socializar, para ver o que está acontecendo e tal. As pessoas abrem para isso. Então esse formato, ele torna o conteúdo técnico mais gostoso de ser apreciado por essas pessoas. Porque no meio desse conteúdo técnico tem a nossa conversa, tem a nossa opinião, tem a nossa brincadeira, tem o nosso assunto, tem o case. Então torna esse conteúdo mais gostoso. Sim. Então por isso que ele sai na frente, né? Ou que ele fica na frente, que ele passa à frente daquele conteúdo com a estante de livros. Exato. Por isso que ele é a nova estante de livros. Porque antes a estante de livros, legal, vai me ensinar algo. Mas agora eu não quero aprender nada, porque eu tô num restaurante, ou eu tô sei lá onde, e eu quero descansar um pouco a cabeça. Exato. E aí, você vê uma conversa dessa e fala, pô, legal, faz sentido. E você tá aprendendo também, você tá estudando também, mas de uma forma diferente. Sim. Então esse que é um dos grandes diferenciais desse jogo, que é o jogo que a gente tá jogando, e tá vendo que tem funcionado super bem. E tem a questão da autoridade também, que é se você vê ali o policial de farda e tal, você vê que ele já tem autoridade, você não precisa falar o que tem autoridade. Exato. No podcast, o formato, ele também passa isso. Porque ele traz de tempos que a gente tem na cabeça, de TV, e de microfone, e de tudo isso que traz autoridade para as pessoas que estão ali. Então, você mesmo sendo uma pessoa comum, se você tá fazendo ali, se você tá posicionado, se você tá falando sobre algo, só por você estar ali, você já ganha autoridade percebida por aquela pessoa que está assistindo. Perfeito. E aí é óbvio que você tem que ter conteúdo. Então você pode vender um iPhone, uma caixa de iPhone, e entregar um tijolo. Você pode. Então você vendeu a capa, a embalagem bonita e não tem conteúdo. Você pode fazer isso, mas não dá, porque a pessoa vai devolver. Né? E o contrário também. Se você for vender um iPhone numa embalagem de papel de pão, a pessoa não vai comprar, porque ela não vai ver que é um iPhone. Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca a embalagem de iPhone, mas dentro tem um iPhone que é você. Dentro tem o seu conteúdo. Então, o que a gente está fazendo é colocando a embalagem para potencializar o que você tem como especialista, como expert e tudo mais. Mas você já tem o conteúdo, já está ali dentro. Você não vai ter que estudar nada mais, você já faz isso, você já entrega isso. E o que eu estou fazendo é colocando uma roupa interessante para que as pessoas vejam. Sim. E essa roupa interessante não é nada que vai contra os seus valores, sim, contra o que você acredita, contra o que você faz no dia a dia. Exato. É o que casa, que trabalha ali contigo. E isso casa muito, porque uma das maiores dificuldades, né, que a gente sabe, né, de empresários, empreendedores, é realmente essa questão da criação do conteúdo, né? A gente volta muito em cima disso. Pô, o cara vai lá, ele vai no ChatGPT, ele pesquisa, ele tá fazendo toda aquela... Não, vou fazer 5 coisas para atingir tal coisa, né? 5 alguma coisa, 3 dicas para tal coisa. Ele vai e faz aquela coisa ali e ele posta, né? E ele vê que aquilo não dá resultado, não deu nem visualização, quem dera vendas, né? Porque o que a gente tá falando aqui é algo mais profundo, né? Não é só visualização, né? Porque não necessariamente o corte do podcast, ele vai trazer uma visualização absurda. Não é isso também. A gente não tá vendendo isso para as pessoas, a gente tá falando isso para as pessoas. Não vai trazer uma visualização absurda, mas vai trazer aquele nível de consciência que a pessoa precisa para comprar alguma coisa ali no final, que é o que o empresário precisa.
Preciso aumentar o nível de consciência da minha audiência para fazer a compra no final. E é isso que esse formato aqui faz, né? De uma forma muito natural. Cara, eu insisto e repito de novo. Natural. A gente tá aqui falando... Eu fiz uma pergunta só no começo. Exato. Né? Agora eu vou ver outras perguntas aqui pra gente explorar outros temas, mas a gente tá falando aqui, não sei há quanto tempo, Maria, você tem mais ou menos o tempo aí? Mais ou menos uns 30 minutos? Pra Maria já parece 4 horas. Pra Maria parece 4 horas. Mas a gente tá falando aqui há 40 minutos, por exemplo, né? E a gente se baseou em uma pergunta só ali no centro, ou seja, é um bate-bola. Né? E é isso que muitas vezes, o empresário muitas vezes pode até ter medo, né? A pessoa, mas eu vou fazer um podcast, mas eu tenho que estar preso. Não, cara, você só tem que ser você. Né? E esse formato aqui que a gente está exportando, né, que é muito legal, né? Falando um pouco do Tinecast, por que a gente está aqui num cenário, né? Tem uma rua atrás da gente aqui, né? Pessoas passando aqui, que a gente está dentro de um modelo de negócio, a gente está dentro de um espaço, dentro de uma loja, né? E muitas vezes isso também não traz a personalidade, né? Quando a pessoa vai para um estúdio qualquer, um estúdio, vamos assim dizer, genérico, né? Porque muitas outras pessoas passaram naquele estúdio, né? E tem essa questão da memória visual da pessoa. Tem esses podcasts famosos, né? O Flow, o Podpah, né? Só muda a pessoa. Só que muitas vezes você está assistindo tanto conteúdo daquela pessoa que é mais um. Às vezes você vê o cenário, você vê o background, você vê ali, é igual, né? É a mesma coisa. E não, você está num outro ambiente. Ainda você está no mesmo formato, mas você está num outro ambiente. Então isso também gera um impacto visual. Né? Porque isso que é importante, gerar impacto visual. Você pode falar um pouco mais disso, eu até queria que você explorasse um pouquinho mais disso, né? Que você até falou lá com o pessoal da Pleno e tudo, né? Mas os 3 primeiros segundos, aqueles primeiros segundos ali, né, do seu conteúdo é o que é mais impactante. E isso também reforça, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, são 2 caras falando, né? Eu tô vendo que é um podcast, mas não tem uma estante que nem tem iguais aos outros podcasts. Eles estão num outro formato, e dá para fazer isso em qualquer lugar. Dá para fazer isso num espaço externo, dá para fazer isso dentro de uma loja, dá para fazer isso em vários outros formatos, em vários outros lugares. Existe uma teoria, né? Vou chamar de teoria, que é a teoria dos 3 segundos. Então, a gente já falou sobre o tempo de tela, né? Que a gente quer sempre aumentar o tempo de tela, e a gente sempre tem que buscar fazer isso. Como que aumenta o tempo de tela? Pensando que existe essa teoria dos 3 segundos. Então, você tem 3 segundos para falar para aquela pessoa que você é relevante, a ponto de você falar para ela, me dá mais 3 segundos. Ou de ela falar, legal, é relevante, vou ficar mais 3 segundos. Vou ficar mais 3 segundos, vou ficar mais 3 segundos. Então, pensa que as pessoas estão ali no Instagram e elas estão girando assim, rodando para cima. Aí ela rodou, ela passou e falou, opa, 3 segundos. Viu? Aí, legenda, faz sentido, 3 segundos, áudio. Abriu o áudio, se ela pode abrir o áudio. Abrir. Legal, faz sentido, gostei, vou ver até o final. Vi até o final, ela curte ali, ou vê às vezes os comentários, pra ver como é que é. Bacana, fez sentido, vai no perfil. Nesse perfil, então são sempre mais 3 segundos. No perfil, ela olha a bio, olha a tua foto, olha teus seguidores, que a gente sabe que seguidor não paga boleto, mas é um complemento ali. Então, se você tem muitos seguidores, é bom. Se você não tem, calma que você vai ter. Não adianta você comprar, fazer coisas ilegais que não vai funcionar. Mas se você já tem, e seguidores reais, é bom, ajuda. Mas se você não tem, também não atrapalha tanto. Então ela vai olhar, poxa, eu tenho ali 100 mil seguidores, 50 mil, 20 mil, 30 mil, X. Legal, faz sentido, é uma pessoa real. Deixa eu ver mais conteúdos que complementem aquele. E aí, se você tem mais conteúdos que fazem sentido, bacana, vão no link da bio. Se tiver alguma coisa na bio ali que seja porta única, que é o que eu recomendo, nada de Linktree, de 3, 4, 18 links, 18 produtos, nada disso. É um link, uma opção para a pessoa clicar e ver. Uma coisa só. Poxa, que seja um canal do YouTube, que seja algum produto, alguma coisa, ela foi, viu, gostou. Sim. Tem grandes chances dela não comprar. A maior chance dela não comprar o que você tiver ali. Mas ela já teve contato com você. Já teve os 3 segundos, já teve o tempo de tela. Aí ela não comprou e ela volta. E ela vai te ver de novo. Aí o Instagram, que é muito esperto, que ele vem de relevância, Sim. Ele viu que você ficou um tempo ali no perfil. O cliente ficou um tempo no perfil. O que ele vai fazer? Principalmente se você começou a seguir agora. Ele vai começar a te mostrar mais vezes aquela pessoa. Porque ele quer que você fique mais ali. Então você começa a aparecer mais vezes para aquele cliente.
E aí ele fala, nossa, parece que é coisa do céu, que legal, tô vendo. Cara, você se torna famoso para aquele cliente. E aí, quando você se torna famoso, o que você falar para ele fazer, ele vai fazer. Porque ele confia em você, não é no seu produto, não é no seu método, não, ele confia em você. Ele tá vendo você falar. E faz sentido com as crenças dele, com os valores dele, com o que ele acredita. Faz tudo sentido. Fala, Sim. poxa, legal, vou continuar. Aí você fala, pode ser qualquer produto. Então é o caminho inverso do que a gente fala dos influenciadores. Então quando você se torna esse cara, aí, invariavelmente, ou como consequência, você acaba se tornando influenciador também. Sim. Porque aí você vai estar fazendo alguma coisa, acontece muito. Nossa, que colar legal, onde você comprou? As pessoas começam a comentar, você nem tá vendendo colar. Você é empresário que tá falando de outra coisa. Nossa, que academia bacana, onde você treina? Que bolsa, não sei o quê. Aí você começa a fazer esse trabalho, mas esse não é teu objetivo. Teu objetivo é passar a tua mensagem e conseguir mais 3 segundos. Com mais 3 segundos, vai chegar uma hora que a pessoa vai vir comprar o que você tiver para vender para ela. E até o que você não tiver, que são esses outros pontos. Exato. Só que, normalmente, o que a gente vê? A gente vê só o final. A gente vê só a ponta do iceberg. E aí, vou modelar. E aí, esse que é o problema. Esse é o... Porque não é o que você acredita, não é o que você faz. E dói. Porque a pessoa faz, e não é do dia pra noite. Dói. E ela faz. Aí, chega um momento que ela fala, isso não é pra mim. Isso não funciona pra mim. Cara, funciona pra você, mas não é desse jeito. Sim. Isso funciona pra você, mas não desse jeito. Sim. Esse é um dos formatos que a gente tá falando que funciona. Você vai conversar com alguém e você vai passar a tua mensagem. E aí você vai ter os mais 3 segundos. E os mais 3 segundos. E aí quando tem, né, puxando a sardinha pro nosso lado, quando tem aqui a gente direcionando, aí a gente potencializa e complementa o que a pessoa já tem. Exatamente. Então qual que vai ser a direção que a gente vai dar? Como que vai começar aquele conteúdo? Como que vai terminar aquele conteúdo? Mas é só agregando. Exato. Não é falando, faça desse jeito. Tem uma forma melhor de fazer isso? Já tá bom, porque já é o que você entrega. Tem uma forma pra gente otimizar isso? Sim. E chamar um pouco mais de atenção, e direcionar isso aqui, e mudar isso, e fazer esse corte desse jeito? É aí onde os profissionais aqui entram no negócio do especialista e do empresário empreendedor. Mas não ao contrário. Olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer um vídeo jogando água na cabeça e pulando cambalhota e jogando torta na cara. Meu, não é esse o jogo dessas pessoas, né? Da nossa audiência. Então esse que é o lance dos 3 segundos. A pessoa tem que parar e falar, opa, relevante, interessante, gostei, faz sentido. Mas não porque é engraçadinho, porque é bonitinho, porque é estranho, bizarro. Não, cara, porque me parece algo que vai me agregar em alguma ponta. Pode ser engraçado, mas sendo você. Exato. O que está acontecendo muito, Dalton, também, né? Aproveitando que a gente está falando sobre o conteúdo mais ali, né? Dentro do Instagram, dentro dos vídeos, né? Ou seja, o layout, né? O formato ali. O que eu vejo muito, né? Isso casa muito com o que a gente está falando aqui. Tem muita gente falando, cara, coloca um gancho viral no começo do seu vídeo, que é um vídeo... Bombou, né? Aquele dia o cara abrindo coco, aí joga coco, aí a pessoa tem aquela transição, aí a pessoa fica toda molhada. Tudo. Cara, aquilo é engraçadíssimo, cara. Aquilo, né, gera retenção, aquilo gera milhões de visualização, mas tá. E aí? Vou voltar. Você é um empresário. Você é um advogado, muitas vezes, você é um médico, você muitas vezes até um lojista, cara. Você tem uma loja de roupa, né? A gente tá aqui numa loja de colchão, por exemplo, né? Tá, você vai fazer esse gancho, vai gerar visualização, as pessoas vão dar risada, as pessoas vão comentar. E o dinheiro no seu bolso no final? E eu vou até complementar. Claro que para a maioria é assim, mas o problema é que se para ninguém funcionasse, ninguém ia fazer, né? O problema é para os que funcionam. Exato. E aí eu falo, beleza, funcionou, mas a pergunta é, a que custo isso funcionou? Porque como que você vai conseguir viver replicando isso, sendo que não é o teu game, não é o teu jogo esse. Então você fez um porque falaram e tal, e ali foi legal, alguém fez um e você viu que foi legal, e você vai começar a fazer aquilo. Cara, mas... E a consistência? A que custo? E aí você vai ter que fazer 100, porque mesmo que viraliza, que é o que as pessoas não contam, mas para um conteúdo viralizar, cara, você fez 100, que você tinha certeza que ia viralizar e não viralizaram. E aí você vai fazer um que vai viralizar, um desses, só que você nunca sabe qual que é. Então você tem que continuar fazendo 100, mesmo os mais experientes. Aí você diminui, beleza, diminuir para a cada 10 que eu faço um viraliza. Beleza, cara, mas você tem que fazer 10. E você que é bom. Imagina a pessoa que não tá acostumada a fazer isso. Então esse que é o grande lance. Aqui não. Cara, aqui você vai conversar.
Você vai passar a tua Exato. mensagem, você vai passar a tua experiência, você vai passar o como você faz, sem ensinar. É o Uhum. como você faz, mostrando você ali. Olha, assim, assim, assim. Você passa o como, sem falar o como. Agora você vai fazer isso, agora você vai fazer isso. Não, você não vai fazer isso. Você vai explicar o que você fez, como que foi a história do cliente, como que funcionou tal coisa, o que você acredita, por que você acredita que daquele jeito funcionou e num outro que talvez você tenha feito não funcionou da forma como você esperava. São Uhum. experiências, são conversas. Sim. E aí a pessoa vai se conectando com você, vai se conectando com a forma como você faz aquilo. Não é o método é replicável, mas o Felipe só tem um. A forma como o Felipe faz só tem uma. E aí eu quero comprar do Exatamente. Felipe, eu quero estar perto dele. E para estar perto dele, nada melhor do que comprar algo ou continuar conversando. E se eu continuo conversando, invariavelmente eu vou comprar alguma coisa de você. Se você tiver algo para me vender, né? O que faça Uhum. sentido. Então esse é o Sim. grande lance, né? É isso que a gente faz aqui, a gente tá passando essa mensagem agora pra essa Exato. galera que é possível, existe uma luz, né, no fim do túnel e que não é só a IA. A IA ajuda sim, e é a bola da vez, a gente sabe disso, mas ainda assim, você ainda precisa daquela pecinha na frente, que é o empresário, que é a pessoa que vai fazer aquilo, mesmo que ele não apareça. Exato. Eu preciso das características dele, porque senão vai chegar uma hora que todo mundo vai fazer. E Uhum. qual continua sendo o diferencial? Sim, É a pessoa. exatamente. É a história da pessoa. É a É. verdade da pessoa. Que é o que a gente faz aqui. Vamos trabalhar a sua verdade e vamos usar todos esses conteúdos em volta para embalar isso aqui. Tudo que é possível fazer, vamos fazer. Mas a gente vai trabalhar com a sua verdade. Porque a única consistência e certeza que você tem é que você é você. Sim. O resto você não tem mais. A gente está fazendo esse podcast, que é um podcast in loco, ou seja, o Itinecast, né? É um podcast itinerante. E o porquê que é legal isso, né? E a gente até já validou com alguns modelos de negócios, né, em academias, imobiliárias. Por quê? Porque não necessariamente precisa ser o dono do negócio. Não precisa necessariamente ser, até pode ser, mas é ele em colaboração com clientes, colaboradores. Cara, isso é muito legal, porque tá aqui a nossa conversa, nós somos sócios, né, nesse negócio e tudo mais, então a gente tá conversando nós dois. Mas imagina só, tá a gente conversando com um cliente nosso, né? Tá gerando conteúdo para ele, tá gerando conteúdo pra gente, tá gerando conteúdo de prova social. O que é prova social? Né? Depoimento de cliente. Cara, isso vende muito mais do que você vender o seu produto ou o seu serviço, né? O outro vender é muito mais valioso do que muitas vezes você, porque, cara, o produto é seu, é lógico que você vai vender a todo custo o seu produto, mas quando tem o seu cliente falando de forma natural, de forma com que ele ali, cara, ele tá grato por comprar, né? Eu falo que o cliente ele tem que comprar e tem que te agradecer ainda por você ter vendido para ele, né? Cara, obrigado por você ter me vendido. E quando você pega esse depoimento, que muitas vezes você consegue isso dentro desse formato, isso é muito mais valioso. A pessoa, cara, eu tô sorrindo porque você me vendeu alguma coisa. E isso é muito legal dentro desse formato, porque, cara, imagina só você fez a locação, beleza, entendi que eu quero fazer podcast é bacana, é legal, eu vou num estúdio. No estúdio você consegue ir levar até 4 pessoas, né? No máximo ali. E aí tem aquela dinâmica, tem a estrutura, o background é sempre o mesmo, não tem nenhuma característica muitas vezes, e você está configurado ali, só aquilo ali. Se você coloca isso dentro da sua loja, dentro do seu negócio, dentro do seu modelo de negócio, seja qual ele for, a dinâmica é muito bacana. Na academia que a gente fez, né, 3 semanas atrás, eu consegui conversar com até 7 pessoas, revezando. Ou seja, chegava uma pessoa, sentava, falava, saía, chegava outra, falava. Ou seja, cria conteúdo para aquela pessoa, né, você posta o conteúdo no seu perfil, marca aquela outra pessoa, ou seja, pega a audiência daquela pessoa também, né? Porque, cara, e a pessoa ainda vai se sentir muito grata, vai se sentir feliz da vida. Por exemplo, na academia foi isso, né? Ou seja, postou a academia, postou o aluno ali da academia, ou seja, cara, olha só, a academia ela tá me reconhecendo.
A academia, ela vê quem eu sou e eu tenho um conteúdo dentro da academia. Por exemplo, que nem o case que a gente fez na imobiliária. Olha só que mágico que é isso, que poderoso que é isso, né? A gente pegou ali alguns corretores de imóveis, né? Falando de um empreendimento em específico, de um condomínio em específico, e gerou conteúdo para 4 corretores de imóveis em 1 hora. Ou seja, tipo, isso é conteúdo que vai para a imobiliária, que vai também em collab, né? Ou seja, em parceria com os corretores. Isso é muito poderoso. Falando de distribuição de conteúdo mais estratégico, né? O que eu estou exportando aqui falando a distribuição disso. Ou seja, cara, você está pegando outras audiências, você está transferindo a autoridade também. A imobiliária está colocando, né, a autoridade dela com o corretor dentro de um formato validado, de um formato sério. Pô, você não vai comprar um imóvel no corretor que fica fazendo dancinha, cara, que fica seguindo trend, né? Tipo, dependendo do empreendimento de 1, 2, 3, 4, 5 milhões, empreendimentos de luxo, 15 milhões de reais, você pega um cara fazendo dancinha na frente de um empreendimento, como é que eu vou comprar? Né? Isso também você consegue gerar um vínculo muito bom, né? Entre, no caso da imobiliária, e aí os corretores. Então, gera um vínculo que faz sentido, e aí os dois postam, e aí marcam. No caso da academia, que foi feito com o aluno, então você pode fazer com o teu aluno, você pode fazer com o teu cliente, você pode fazer com quem for. Essa pessoa fica grata por você, mas aí ela vai lá e ou ela reposta, ou ela comenta, e aí os amigos dela e a audiência dela, mesmo que sejam não tantas pessoas, começam a ver autoridade naquele teu produto também, e não necessariamente eles precisam comprar. É esse que é o grande lance. Sim. O objetivo é que as pessoas falem de você. Então você quer ser a marca mais falada naquela rodinha. Porque você pode falar, beleza, mas o meu cliente, os amigos dele, ou quem tá com ele ali, a família, não são potenciais clientes, meu. Beleza, mas você quer que eles comentem sobre você. Porque eles vão ter outras pessoas que vão comprar de você, ou vão querer ver, ou vão achar legal, vão curtir e tal. Então é um jogo que vai se trabalhando, né? O jogo dos mais 3 segundos, o jogo da autoridade, o jogo ali da colaboração, que faz com que você seja mais visto, que você tenha mais tempo de tela, que você seja visto como autoridade. E aí você transfere a autoridade para o seu aluno, ele passa a autoridade para você, e assim vai, né? E assim é uma outra frente, é uma outra forma da gente jogar, e que a gente está vendo que está funcionando super bem. E de novo, reforçando, não é sobre ter mais visualizações, não é sobre viralizar apenas. Pode ser que aconteça. Aí você fez lá um corte, e tem um corte muito bem estruturado, e viralizou, e foi muito legal. Pode ser. Mas o grande lance é que você vai conseguir mais autoridade, você vai conseguir aparecer mais, você vai conseguir fazer isso com menos esforço. Você não vai ter que pensar em estudar, e decorar, em colocar teleprompter, aí o empresário vai lá e você vê que ele tá lendo, fica algo ruim, não porque ele não sabe, mas porque ele não tá acostumado a fazer. Então ele sabe, mas ele passa a imagem de que ele não sabe. Não tem pior coisa do que isso. Sim. Né? Então ali não, cara, você tá conversando com o aluno, e aí, como é que foi? E tal coisa, não sei o que e tal. Claro, com o nosso direcionamento, né? Mas o empresário, ele fica sendo o empreendedor, o empresário especialista, ele fica sendo ele, o aluno vê a autoridade. Então é um jogo que todo mundo ganha. E olha só, exato, todo mundo ganha. E imagina só, isso é um entregável também para o cliente, para o aluno muitas vezes também, porque, repito, né, o aluno tá lá, né, o aluno, o cliente, o colaborador, que seja, né, são essas 3 frentes, aluno, cliente e colaborador também. A pessoa ela se sente tão valorizada, se sente tão feliz que é um entregável para ela, ou seja, ainda você gera retenção. Quando a gente fala de retenção, não é estratégia, né? Não é só a retenção ali da audiência, do vídeo, não. É o engajamento que você tem ali com o seu colaborador. Seu colaborador vai estar grato, o cliente vai estar grato, né? Ele está feliz, né? Pô, ó, eu tava na loja tal, tava lá na academia, tava lá na imobiliária. As pessoas, eles me chamaram para fazer um podcast, olha só. A pessoa vai mostrar isso para quem seja que for, porque a pessoa não tá acostumada, é uma novidade ainda, né? Olha só, participei do podcast, cara, olha só que legal, e compartilha e tudo mais, e tem aqueles comentários, né? Na ano da academia foi exatamente isso. O aluno que a academia postou, né? A gente fez o podcast lá, a academia postou, e ele postou em collab. E aí as pessoas, pô, é isso mesmo, poxa, que bacana e tudo mais. Ou seja, aquelas pessoas que estão comentando o conteúdo do aluno, né, vão ver aonde que ele tá. Pô, ele tá na academia tal.
pô, como assim essa academia tem isso? Pô, olha só o conteúdo, pô, deixa eu ver, né, a academia. Isso é tudo isso, a gente volta, né? É aumento de nível de consciência. A gente não tá falando aqui sobre compre, 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 compre. A gente tá aqui fazendo branding, né? Ou seja, posicionamento de marca dentro do mercado, seja visto, seja lembrado, né? Por exemplo, aqui mesmo em Indaiatuba, que não passou ainda, né? Daqui a pouco talvez passe. Mas tem um caminhão aqui de uma construtora passando o tempo todo. 3, 4 caminhões, por quê? Porque a construtora tá chegando agora aqui em Indaiatuba. Né? E ela tá passando, tá passando. Cara, você tem que estar passando no feed do seu, da sua possível audiência, do seu possível comprador, né? E aí você tá isso de forma orgânica, né? Não é o tráfego pago que tá fazendo isso, mas de forma orgânica, você tá compartilhando a sua audiência com outras audiências também que possivelmente podem comprar de você ali. Porque se a pessoa, olha só que legal, se a pessoa ela tá seguindo aquela pessoa que a imobiliária, né, que a academia postou, é uma pessoa igual a ela. Ou seja, é um cliente potencial. Né? É um cliente parecido. A gente fala de lookalike, né, que são pessoas parecidas, são clientes parecidos. Né? Ou seja, pô, se a pessoa que está aqui já comprou de mim, né, ela comprou de mim, ela compra de mim, eu coloco ela para participar, as pessoas que seguem ela seguem porque gostam dela, são parecidas com ela, né? E são semelhantes a ela. Ninguém segue alguém, tipo, sendo muito destoante. Às vezes até segue, né? Segue um cara que é de um partido, segue o do outro, pra ver o que esse cara tá falando, né? Pra criticar e tudo. Mas na maioria, né? Aquelas pessoas que geram engajamento mesmo, são pessoas que elas se identificam, né? E aí você tá dentro dessas redes sociais também, você tá ali em collab com essa pessoa. E esse é o poder que esse formato aqui que a gente tá exportando agora, né, é interessante. Cara, imagina isso dentro de um barzinho, imagina isso dentro de um restaurante, né? Você tá ali conversando e chega uma pessoa, fala 10, 15 minutinhos, aí chega outra pessoa, fala mais 10, 15 minutinhos, você tá conversando. Cara, é conteúdo para um mês. É um mês de conteúdo, eu tô falando isso direto. Em 1 hora de conteúdo, você tem até 30 vídeos. Ou seja, imagina que você tem 60 minutos, cada corte mais ou menos 1 minuto ali. Né? Você tem 60 minutos, 30 minutos ali não gerou tanta coisa, né? Não é tão relevante, e os outros 30 são. Se você divide aquilo em 30 de 1 minuto, você tem 1 mês só de vídeo. Eu estou falando isso só de vídeo. Né? Não estou falando de outros materiais que isso daqui também, né, gera, que a gente vai falar um pouquinho mais. Que também é o material transcrito disso, ou seja, em 1 hora que você está ali conversando com o seu cliente, 1 hora que você está conversando com o seu colaborador. Isso daqui também é conteúdo para você exportar em outras coisas. De forma natural. De forma natural. Você tem um time de vendas. Você tem um time ali de closers, de venda em si. Você tem vendedores ali na sua loja. Isso daqui que você está fazendo até com os seus vendedores já gera também scripts de vendas, gera atributos ali para a sua equipe poder usar, né, depois. Pô, isso é rico, isso é valiosíssimo. E a gente está falando de 1 hora de conteúdo. Exato. Agora, vai fazer um vídeo, e você sabe disso tão bem quanto eu, ou até melhor do que eu, uma pessoa sentar para fazer um vídeo que não está acostumada, quanto tempo que ela demora para ficar com esse vídeo pronto? Quantas versões que ela tem que gravar para ficar com esse vídeo pronto? Tem um mentorado que ele gravou um mesmo vídeo mais de 100 vezes. Para falar mais de 100, para não falar muito mais de 100 vezes que gravou. Gravava e apagava, gravava e apagava. E ainda o último não ficou bom. Assim, não ficou 100%. Sim. Entende? Então, num formato desse, quantos conteúdos que ele poderia ter, né, para utilizar e sem fazer força, conversando, e chega tudo ali pronto, estruturado para ele. Exato. Conteúdos em vídeo, conteúdos em texto, que é o que a gente falou, imagem, outros materiais. Então, assim, não, a gente tá falando só dos cortes, mas tem muito mais coisa aqui, né, que a gente vai, e no momento certo a gente vai falar, mas tem muito mais coisa. É conteúdo para tranquilamente 60 dias. Exato. Tranquilamente. Imagina você não ter que olhar mais para isso. Óbvio, você vai acrescentar coisas, você vai mexer e tal, mas você vai poder olhar
porque é o coração do teu negócio, que é você fazer os conteúdos, que é você fazer a entrega do serviço, do produto, você vai poder focar nisso. Exato. Porque a outra parte que é muito necessária também, que é o serviço, que é o mostrar que você é bom naquilo, que é o ajudar as pessoas, que é o documentar, cara, isso já tá pronto. Isso já tá estruturado. E olha só que louco, né? Tipo, a gente tá falando assim, lá na academia, né? Quando eu fui fazer, né, numa das academias, eu perguntei, né? Até falei assim, cara, quanto tempo você demora pra gravar o vídeo de 1 minuto? Ele falou 1 hora. É isso que você tá falando. Muitas vezes a pessoa que não tá muito acostumada, né? Ela não tem, lógico, toda uma construção, equipe, isso, aquilo. Ela tá ali muitas vezes com o celular dela, né? Ela vai demorar isso. E às vezes até mesmo com a equipe. Às vezes o cara tem até, né? A pessoa ali, o modelo de negócio até tem um time de marketing, um time de social media. Né? Só que quando vai exportar isso é difícil, demora, cara, sabe, Aí tipo, você faz lendo, não fica bom, aí você faz sem ler, também não fica, e aí chega uma hora que fala, tá bom, é isso, é o que tem, né? Parece que suga a alma. Eu sei porque quando a gente começou a fazer conteúdo, né, minha esposa começou a fazer conteúdos lá atrás, né, pra vender óleos essenciais e tudo, cara, era muito difícil. Por quê? Porque não tinha domínio, não tinha técnica, né, era uma coisa também, teleprompter ali e tudo. Quando a gente veio para esse formato, porque a gente exportou isso aqui dentro também com ela, com o gestor dela também, ficou muito mais fluido, né? Ela falou tanto conteúdo ali, né, que é imperceptível, é uma conversa, que nem a gente tá tendo aqui, a gente tá conversando, a gente não... lógico, a gente tá sendo, de certa forma, intencional, Sim. né? Mas não tá sendo aquela coisa muito, cara, tem que sair. Não, vai sair o que tiver que sair, que nem eu falei. Não tá engessado, Não né? tá engessado, não tá aqui, não tem um teleprompter na nossa frente, gente. Não tem nada aqui. Tem só as câmeras aqui, iluminação, né? E a loja que a gente tá. E a gente tá conversando sobre isso. Ah, mas vocês têm experiência. Nisso a gente tem, e o especialista, você que é especialista e que é o dono do negócio, você também tem no teu negócio. É isso que é o grande lance, você não precisa ter experiência nisso aqui, em roteiro, em como que vai ser, se vai ter teleprompter ou não. E disso a gente cuida. O grande lance é que você vai poder ser você vai poder fazer do teu jeito, e claro que a gente vai direcionar, mas é muito assim, né? Vamos, começa conversando, vai conversando e tal, a gente faz as perguntas estratégicas, a gente direciona de acordo com a nossa experiência no negócio. Então esse que é o grande lance, tornar natural o que é natural, o Exato. que precisa ser natural, e que muitas vezes fica artificial, porque é o tentar encaixar a pessoa naquele método, colocar naquela caixinha, ou encaixar mesmo, né? Sim. Isso é o problema, é igual você pegar o método, ele é como um sapato, 37. Sim. Poxa, beleza, quem calça 37 fica lindo. Quem calça 34, talvez você põe o algodão na ponta e vai funcionar mais ou menos, sair um pouco do pé e tal. Mas, cara, quem calça 38 não vai funcionar, quem calça 40 de jeito nenhum. Só que aí o que calça 40 fala, nossa, sou eu o problema. Não, o problema é o método. É esse que é o lance. Não adianta a gente querer colocar a mesma caixinha, todo mundo na mesma caixinha. E é isso que a gente está fazendo aqui. Estamos tirando quem não se adapta a essas caixinhas que existem e colocando em um lugar que não é muito bem uma caixinha, porque eu consigo adaptar o formato à pessoa. E é essa que é a grande sacada. Eu consigo fazer isso aqui desse mesmo jeito, só que isso aqui é um pano de fundo. Exato. O ponto principal é o que a pessoa tem pra dizer, é a mensagem que ela tem pra dizer. E aí, óbvio que a gente direciona, mas é esse que é o grande lance. O ouro do negócio é isso. Cara, isso é muito real, porque você tava falando da questão do se formatar, né? Da pessoa tá ali naquele formato, porque é isso que vendem pra ela, né, Dalton? As pessoas, elas estão vendendo formatos e caixinhas, né, que muitas vezes não se encaixam. E eu volto a dizer, eu disse isso, né? Para quem tá vendendo, isso é uma solução para ele não tá errado. O gestor de tráfego que tá te vendendo que você tem que fazer tráfego o tempo todo, o social media que tá te vendendo que você tem que fazer... de certa forma, esse cara não tá errado porque ele tá vendendo o produto dele. E ele não tá mentindo, ele não tá necessariamente. mentindo. Não estou falando a verdade, mas é porque, pra quem é martelo, tudo é prego. Exatamente. Ele é o martelo e ele vai martelar tudo, porque, cara, é o jogo dele. Exato. Eu costumo falar muito que se você não vende a ferramenta, ela não é o mais importante. Então, o tráfego, ele vai ser o mais importante para quem vende gestor de tráfego. O social media é a mesma coisa. Então, é muito mais importante para aquelas... O Instagram é mais importante para quem vende um curso de Instagram.
Mas o que eu falo para as pessoas é, não, cara, você tem que conseguir passar a sua mensagem, a sua verdade, tudo ou quase tudo, para não generalizar tanto assim, vai funcionar. Porque você tem que ter a essência ali estruturada. Então, beleza, o que que eu tenho isso aqui? O que que funciona? Claro, adaptar um pouco, beleza, mas o que funciona para mim? Sim. Esse é o lance. Ah, o que que é melhor? É Google, ou é Instagram, ou é Reel, ou é Story, ou é orgânico, ou é pago? Não, cada um que vende isso vai te falar que é o melhor a se fazer, que é a bola da vez. Aqui a gente faz o contrário. Quem é você? Eu sou esse, beleza. Como que a gente pode colocar isso como pano de fundo para encaixar aqui no seu jogo e fazer com que sim, você apareça, você tenha tempo de tela? Sim. Porque o que vai fazer você conseguir escalar tanto para mais pessoas, quanto para mostrar o que você tem para mostrar, quanto para conseguir conversar com mais gente e conseguir converter, Sim. como consequência, é você aparecer mais. Exato. E muitas vezes não é nem você empresário, muitas vezes é quem é a cara do produto, né? Muitas vezes que nem Exatamente. colocando o case da própria academia, né? A academia, ela tem um influencer ali, né? Pelo menos a academia que a gente fez e muitas outras academias também têm isso, né? Elas estão já modelando para esse mercado, né? Que é o novo mercado, que é o mercado de influência, né? Eu conversei com um especialista sobre isso também, esse é o novo mercado, né? O mercado de influência, né? Eu comentei com ele que as marcas, né? Não são mais pessoas que vão surgir do nada, criando um aplicativo, criando uma empresa. Depois elas criarem essa empresa, a empresa torna elas famosas. Não, hoje é o contrário. Né? É só pegar o caso da Virgínia Fonseca, né? A Virgínia Fonseca, ela primeiro foi a Virgínia, ou seja, ela é uma pessoa, primeiro famosa, influência, tudo, depois ela criou um modelo de negócio, depois ela criou uma empresa, né? O mercado da influências. E isso valida muito o que a gente está falando, que pessoas compram de pessoas primeiro, Sim. né? Então, muitas vezes, né? Ah, não, Dalton e Felipe, pô, cara, eu tô entendendo o que vocês estão falando, né? Mas não quero aparecer, eu não me sinto à vontade e eu não preciso, eu sou o cara de venda, sou o cara de compras. Cara, é a mesma coisa do Walt Disney, né? Por trás do Walt Disney tinha o Roy, Exatamente. né? Que era o cara que tava ali. O Walt Disney era o cara, era a pessoa ali, né? Que ele que tava dando a cara, que era, mas só que tinha o irmão dele também por trás do negócio, que era o cara empresário, era o cara ali, né, que estava resolvendo as coisas mais burocráticas. Então, o que a gente está falando aqui tá, você é o empresário, você é a pessoa que tá ali né, no processo mais técnico, às vezes está na operação, às vezes você é o CEO, você está na cadeira mais alta, você não precisa, você já tem 30 anos de empresa, você nunca precisou aparecer, né, e funciona de outras formas para você aparecer. Tá, muitas vezes você vai colocar o seu colaborador, às vezes você vai colocar algum influencer, talvez que já esteja fazendo ali conteúdos para você, ou outras pessoas, né, no caso, que isso conecta muito. A gente vê vários e vários e vários cases de pessoas, né, que são influentes ou pessoas que são grandes ou até mesmo marcas que são grandes que colocam outras pessoas ali para falar pela marca e funciona bastante, né? Então não tem essa questão, precisa, tá, Dalton, Felipe, eu tô entendendo o que vocês estão falando, mas precisa ser eu? Precisa ser eu o cara que, pô, eu tô aqui na operação, tô aqui fazendo as minhas coisas. Precisa ser eu? Não. É isso que a gente está falando. Pode ser outras pessoas, pode ser o seu cliente. Cara, o seu cliente dentro da sua loja vai falar muito mais por você do que você, Exatamente. Tem né? mercados e mercados, né? Então é mais questão de adaptar, de entender qual é o mercado, e adaptar. Exato. Tem mercados que o cliente ele não quer se expor muito, né? Mercado de alto padrão e tal, o cliente não gosta muito de aparecer via de regra, e tá tudo bem, mas aí tem outras formas de fazer. Sim. Você pode pegar um colaborador, você pode pegar um influencer. Se você tem facilidade de falar, de aparecer, ok, mas é que você não tem roteiro, tudo bem, você pode fazer com mais alguma pessoa e isso flui também super bem, já fizemos algumas vezes. Então é muito mais sobre, tá, como que eu vou passar essa mensagem? Ou quem vai passar essa mensagem, no caso, não é nem o como. Quem vai passar? Vou ser eu? Vai ser algum influenciador? Vai ser um colaborador? Vai ser um cliente? Beleza, vai ser um aluno? Definimos isso, aí vamos pro passo a passo ali. Vamos para os próximos passos, né? Exato. Mas é com todos os mercados, ou 99% dos mercados, para não ser assim, né, absoluto, é possível fazer. Você consegue fazer
É só pra você ter direção, é só ter vontade, entender que o jogo, entender o tamanho desse jogo. Exatamente. Esse é um jogo muito grande, é um jogo que está no começo ainda, nesse formato que a gente está fazendo, diferenciado, onde você pode fazer no teu estabelecimento ou em algum lugar que te represente, Exato. que mostre ali como que é o poder da tua marca, o teu poder, né? Que mostre que você não está ali para brincadeira. Então, esse é o momento de fazer isso. Então, quem está procurando formas de fazer, quem quis fazer, sempre quis fazer algo, não conseguiu. Se não dá certo, se não quer perder a sanidade, né? Fazendo conteúdo no Instagram, essa é a bola da vez. E a gente tá aqui pra isso. Porque isso daqui não é somente estético. Você pode estar pensando assim, você tá me mostrando um formato que é esteticamente bonito, que as pessoas vão se conectar. Não é só isso, é estratégico. Porque não adianta nada você tá ali com o seu colaborador, você sentar aqui na frente e começar a falar qualquer coisa. Não, tem um direcionamento, tem uma estratégia por trás de tudo isso, do que você vai falar, como você vai falar, porque, insisto, isso aqui que a gente está fazendo não é uma conversa de botequim, é uma conversa com estratégia, que nem eu falei, a gente aqui está sendo intencional, né? Só que não necessariamente a gente está preso a qualquer outra coisa. E é isso, e aí, lógico que vai ter todo um direcionamento, que a gente vai te direcionar, a gente vai sentar com você antes, cara, vai bater algumas coisas, vai entender a história, vai entender o produto, vai entender o cliente, vai entender para quem você vende, quando você vende, né, o preço, né, que nem você falou, e é um mercado de adaptação, né? São 2 cases que a gente fez recentemente, né? Que um é um modelo de academia e o outro é um modelo alto padrão de imobiliária. O formato e as perguntas eram totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Em um, as pessoas estavam falando de coisas de alto padrão para pessoas de nível de consciência muito maior, né, de um poder de compra muito maiores. A gente está falando de coisas de 10, 15, 20 milhões de reais. E outra que era uma mensalidade de 100 reais numa academia. Né? Então muda a estratégia, muda o formato e isso é totalmente adaptável e a gente vai fazer isso, a gente vai ajudar você, vai pegar, né? E vai, cara, ó, deixa eu entender isso daqui, deixa eu entender o seu modelo de negócio, deixa eu entender o que você está vendendo, o seu cliente, tá? As perguntas certas são essas para você falar isso daqui, para você aumentar o nível de consciência do seu cliente aqui, né? Porque, insisto, não é uma conversa de botequim. Você não quer, né, que nem a gente falou no começo, visualização não paga boleto. Isso daqui não é para gerar 5, 20 milhões de visualizações. Pode até gerar, e legal se gerar. Mas a questão é, para quem vê esse conteúdo, vai ver o primeiro, vai ver o segundo, né? Que nem você falou, Dalton, vai ver o primeiro, vai ver o segundo, vai querer ver alguma coisa mais longa, vai querer, né, acompanhar, vai fazer toda a jornada de compra até comprar lá na frente. Né? Exatamente. E lógico, né? As pessoas, você como empresário, você tem que entender isso, né? Que é todo um processo, é toda uma jornada, né? Que você tem, cara, a venda instantânea, quem dera, você está no jogo da internet, né? Algumas coisas funcionam, que a gente já falou aqui, um tráfego e outra coisa ali mais direta funciona, mas esse jogo aqui do conteúdo orgânico, esse jogo aqui do podcast, né, de a gente estar falando coisas mais naturais, mais fluidas, né, sem a necessidade de ser aquele cara insistente, né, interesseiro, né, seja interessante, não seja interesseiro, sem ser aquele cara interesseiro, isso vai vender no longo prazo. O YouTube faz muito isso, né? Cara, tem vídeos aí de especialistas de 4, 5, 6, 7 anos atrás que estão lá vendendo até hoje, né? Então. E assim, são conteúdos antigos, né? Pô, eu acompanho o cara, né, lá no YouTube há 10 anos, isso, aquilo. Pô, um vídeo de 10 anos atrás fez o cara comprar um produto. Tem um link ali na bio dele, né? Tem um link ali na descrição e vende. Né? Então, e esse formato é um formato que vem para ficar, porque aí também você pode falar um pouco disso, Dalton, que é da periodicidade do conteúdo também, porque o que acontece? Esse formato aqui a gente vai te entregar, lógico, em cortes, mas você também vai ter um material bruto também para você poder utilizar e colocar isso dentro do YouTube, que é uma distribuição muito bacana. Por quê? Volto a dizer, no YouTube é um conteúdo pesquisável, né? Google.
né? Google é pesquisável, ela vai pesquisar você, vai pesquisar o seu produto e você vai estar lá. Você vai estar nesse formato, né? Você vai estar nesse formato de podcast que vai dar essa autoridade, né? Por conta do formato, por conta que você está ali falando, num conteúdo pesquisável. Né? Isso dentro dos shorts, isso dentro do próprio vídeo na íntegra do YouTube também, né? Então a pessoa que quer comprar, né, ela vai, cara, entendi, te vi lá no Instagram, vi no Instagram os cortes e tudo, só que ele tem uma periodicidade, né? Ele vai estar ali num período, né, e tudo mais, só que você vai alimentando. Só que isso também, esse formato aqui dentro do YouTube, ele é quase que vitalício, né? Ele é vitalício, né? Tipo, ele vai estar ali o tempo todo. Ele é vitalício porque, de novo, ele é o pano de fundo. Então, o que importa ali é o conteúdo. É a conversa que você está tendo, não é o formato. Então, eu estou preocupado com a conversa. Se você tem uma conversa direcionada dentro daquilo que é o teu know-how, dentro daquilo que você conhece, cara, aquilo ali vai continuar, e vai continuar, e vai continuar, e outras pessoas vão ver, e vai continuar, e ali é o pano de fundo para chamar as pessoas. Exatamente. Né? Então, e por que não é, como você falou, não é algo que é só o visual? Porque o Itinecast, né, e isso aqui é naquela escala do cliente que eu falei, na escala do nível do cliente, ele é o me conheça. Esse formato aqui é o me conheça. Rodê, me conheça. Aí depois eu tenho o confia em mim. O confia em mim é o conteúdo, é o que tá dentro. Que ele passa um pouco de autoridade, passa autoridade, mas eu vou juntar isso. Então eu começo a confiar em você quando eu vejo isso. Começo a confiar porque, pô, tem microfone, duas pessoas conversando. Ou seja, não estão querendo me vender, porque hoje o que tem, que é o que tá já, a gente tá acostumado, né? A pessoa chega, se você é não sei o que, não sei o que, não sei o que, se você quer melhorar tal coisa, quer fazer não sei o que, tá com dificuldade e tal, você fala, vai me vender. Porque hoje todo mundo faz anúncio assim, né? Então, se você é da cidade tal, se você tem mais de 40 anos, se você tá solteiro, se você não sei o que, se você tá com um problema tal, cara, tchau. Ó, fiz assim, ó. Tchau. E aquela famosa frase, né, Dalton? As pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam pra elas, Cara, né? não quero saber. Eu vi, cara, tá bom, agora não. Agora não. Fui embora. Agora eu tô aqui falando, pô, e como que funciona? E o conteúdo? E pô, tá passando conhecimento que faz sentido pra mim. Legal. Poxa, seria bacana se eu tivesse um conteúdo assim também no Itinecast, que é fácil de gravar. Eu sento lá, gravo e passo o meu conteúdo. E aí eles fazem tudo pra mim, me entregam os conteúdos. Eu tenho 60 dias de conteúdo pra rodar aqui. Pô, interessante, legal. E a gente tá falando sobre isso. Falando. Daqui a pouco eu falo um pouco mais. Aí você para esse corte, você vai num outro corte e vai num outro. Ah, deixa eu ver o canal do YouTube deles. No canal do YouTube tem vários clientes fazendo isso e falando, conteúdo mais longo e tal. Que bacana, eu quero ter isso também. Ô Dalton e Felipe, como que funciona? O que vocês têm aí pra mim? Então, isso aqui, por isso que não é só o visual. Beleza. Cara, mas isso aqui é a ponta do iceberg. Eu me conheça. Depois você tem o confia em mim. Depois você tem o gosto de mim. O gosto de mim é onde a gente entra, na direção. Ó, vamos falar assim, vamos falar assado. Mas dentro do que é o know-how do cliente. Exato. Não tirando. Não, então agora vira cambalhota e fala alguma coisa aqui pra gerar polêmica. Não. Não é isso. Você vai falar o que você acredita de fato. Entende? Inventa algo. Sim. Ah, vai viralizar, vai falar alguma coisa pra você ser cancelado, que aí virou uma moda agora. Fala algo pra ser cancelado, depois você fala que era brincadeira. Exato. Cara, para com isso, vocês não aguentam o tranco. O empresário não aguenta o tranco disso. Né? E ele vai ficar voltando toda vez ali pra ver o que tem de conteúdo, como que faz e tal. Cara, ele quer passar a mensagem dele. Exato. Então aqui você passa a mensagem, eu gosto de mim. Aí depois eu compre de mim. Invariavelmente, ou vai ser o compre de mim, ou vai ser o fale de mim. Esses dois, eles mudam de ordem, normalmente. Às vezes a pessoa fala de você antes, poxa, vi um negócio lá muito legal e tal, e ela nunca comprou. Mas ela viu legal e tal, e fala pro outro, o outro vai lá e já compra. Às vezes o contrário, primeiro ela compra, porque ela tem que experimentar, e aí ela fala. Esses são os passos. Então aqui o Tinecast, que é a embalagem, que é o começo, é só fazer o stop scrolling. Cara, eu quero que ele pare de rodar a tela. Parei de rodar a tela. Aí tem que ter conteúdo interessante, que eu sei que a nossa audiência tem. Já tá dentro da nossa audiência. Já tá aí dentro de você, o conteúdo interessante. Você só precisa colocar isso pro mundo. Você só precisa do formato, que é o que a gente tem aqui. E uma das coisas que o Conrado falava muito, ele fala, né, sobre isso, eu parafraseio o Conrado sempre, né, eu gosto porque foram só 37 imersões, né, e ele fala uma coisa que não é sobre você,
Não é sobre você. E aí, quando não é sobre você, é sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. E aí, esse é o erro que muitas vezes as pessoas cometem, né? Aí elas vão falar somente sobre elas, né? A gente deu aqui, que nem eu falei, eu brinquei um pouco, aí você falou um pouco sobre você e tudo. Só que não é sobre você, é sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Né? É lógico que você pode ser até o produto ou o serviço, né? Mas é as histórias que você vai contar sobre o produto, sobre o serviço, sobre você, sobre essa transição, e tudo isso é de forma estratégica. E muitas vezes o co-host, tá, você vai num podcast, você é convidado para participar de um podcast, você é um empresário, você tem um produto para vender. Então, às vezes o co-host ali, né, o host que está fazendo o podcast, ele está interessado em pegar o corte para ele. Ele está interessado em pegar o conteúdo para ele, que é isso que você falou. Que é muitas vezes a polêmica, que é muitas vezes isso e aquilo. Cara, você vai mais descredibilizar o seu produto ou o seu serviço, até mesmo você, muitas vezes, do que passar autoridade para você sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Cara, é você, é o seu cliente, é o seu produto, é o seu serviço. Não é sobre outra coisa, né? É sobre aquilo que você está vendendo, aquilo que você está falando. E as pessoas, elas vão se conectar com isso. Agora, tá, se a sua história, né, ou algo que você vai contar ali num podcast não tem nenhuma ligação, não tem nada a ver com ali no final, o que adianta? Por que você vai gastar essa energia? E muitas vezes até postar esse conteúdo. Mas você, cara, você é um empresário. Você está ali, você é um advogado, você é um corretor, você é um dono de loja, um dono de estabelecimento, né? Enfim, você vai num podcast, o cara quer o conteúdo para ele, isso não vai te gerar autoridade nenhuma. Isso não vai te gerar contexto nenhum e, tipo, vai ser aquele mesmo sentimento de você ter gastado a sua energia em 1, 2, 3 horas para gravar 2 ou 3 vídeos que também não, né, você sentiu ali, pô, não teve visualização, não teve engajamento, me gastou um tempo, me frustrei, vai ser basicamente a mesma coisa, né? Por mais que foi fácil, né, e mais dinâmico o conteúdo, se não tem um direcionamento, se não tem uma estratégia, né, por trás ali, não tem uma visão, né, de especialistas, que nesse caso vamos ser nós que vamos fazer, né, entendendo o seu negócio, entendendo o seu produto, e direcionando e fazendo as perguntas certas, de nada vai adiantar. E aí, quando você vai também num desses podcasts aí, qual que é o lance, né? É muito pouco reaproveitado para você. E aí, para que isso funcione de uma forma interessante, ou você tem que ser bem maior, ou você tem que fazer muitos desses para gerar uma certa consistência. Porque não é tudo estruturado e voltado para você. O podcast, ele é o protagonista. Agora, quando você trabalha num formato, que é o nosso formato, que é o do Tinecast, onde você é o protagonista de um podcast, você consegue já ter muito resultado, no sentido de muito conteúdo direcionado, de trabalhar o nível de consciência, de aumentar o tempo de tela, de gerar mais autoridade para você e das pessoas olharem mais para você e te chamarem para conversar. Porque você é o protagonista. Então a gente muda o jogo. O empresário, ele precisa disso. Ele precisa, é como no time, né? Ele precisa de pessoas que fiquem tocando a bola para ele. Então o time tem que jogar para ele e o Itinecast joga para ele. Agora, se você vai num outro lugar que tem um monte de estrela, que aí você tem que jogar para os outros, ou você é mais um, isso é um problema pro empresário. A menos que você seja alguém maior, ou alguém já influenciador, já faz muito disso, o tempo todo você faz. Você até recusa podcasts, beleza. Aí, ok, você vai fazer aquele, tira 1, 2 quartos, mas aí tem outro, uma hora funciona. O problema é quando você só é chamado para um. Então esse é o lance. O diferencial do Tinecast é isso. É um podcast onde você é o protagonista. Sim, você é o protagonista, você está dentro do seu espaço, ou seja, a facilidade, tipo, você não precisa ir até o estúdio vai até você, né? Ou seja, qual que é o conceito do Itinecast? A gente leva toda a estrutura do podcast até o seu espaço, ou seja, o background, o cenário é o seu espaço, e a facilidade de você colocar você, clientes, colaboradores, a dinâmica ali é muito mais fluida. Né? É lógico, o Itinecast é para fazer um programa de podcast? Sim e não. Sim, não. Você pode ter uma ideia de fazer um programa mensal, semanal, né? É super válido isso, aumenta a autoridade, aumenta a presença, aumenta a tela, né? Mas também é para você que quer só gerar alguns conteúdos ali,
né, quer fazer o offline, né, ou seja, tipo, gravar, né, que nem a gente está gravando aqui, para gerar somente esses conteúdos também. Então, funciona para todos esses formatos. Porque você pode estar pensando assim, ah, tá, mas eu vou contratar o Tinecast para fazer um programa de podcast na minha loja. Se a ideia for essa, ok, pode ser usada também. Mas se não, é só realmente para gerar os conteúdos ali, para gerar os cortes, né? Para fazer esse conteúdo, para aumentar a sua autoridade, aumentar a autoridade do produto, para você colocar colaboradores, clientes falando, né? Lógico, se for a dinâmica, né? Nem você falou, muitas vezes, né, em alto padrão. Alto padrão você não vai conseguir colocar um cliente seu, mas você vai conseguir colocar um colaborador seu, né? Que foi no caso da imobiliária, que colocou corretores, né? E outros também modelos de negócios também, que muitas vezes o cliente ali ele não quer aparecer, né? Porque tem modelos de negócio que o cliente ele quer ser anônimo, né? Ele compra pela exclusividade. Então por que eu vou colocar o meu cliente? Mas muitas vezes o cliente vai querer aparecer, né? Ele vai gostar, o colaborador também vai gostar de aparecer. Você tem toda uma dinâmica ali, você tem toda uma versatilidade de pessoas ali também, né? Então isso é muito bacana e versátil também. E é por isso que a gente pensou nisso, né? De forma, lógico, estética e estruturada para sair do convencional dos estúdios, né? Que não tinha nenhuma familiaridade, não tinha nenhum impacto visual. Pô, é o mesmo estúdio, só muda a pessoa. Mesmo estúdio, só muda a pessoa. Eu tava com um estúdio podcast até esse tempo atrás e eu senti isso. Eu falei, pô, tô colocando as pessoas aqui, só que é o mesmo espaço, é o mesmo cenário e, tipo, não tá tendo personalidade nenhuma. Agora não, imagina se eu colocar isso dentro do espaço das pessoas. E é isso que a gente vai fazer, né? Que a gente está fazendo. A gente vai colocar o podcast dentro do seu espaço, onde você vende o seu produto. Ah, Felipe, eu vendo na minha loja. Ok, a gente vai para dentro da sua loja. Ah, é o meu escritório. Enfim, é aonde, né, as coisas estão acontecendo ali, né? Não necessariamente precisa ser o espaço de uma loja e tudo mais. Mas isso é você estar em loco, né? A gente vai até você, grava no seu cenário, grava no seu ambiente, coloca outras pessoas, colaboradores, e isso gera um impacto visual muito grande mesmo, e com estratégia. E né? agora as pessoas que estão vendo devem estar com algumas dúvidas, né? Algumas perguntas. E o que eu costumo falar nesse momento, né? A gente tem 3 pontos principais. Por que fazer o Tinecast? Aqui acho que a gente já mostrou que tá bem claro o porquê fazer. Sim. Né? Tem o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu vou gravar. E como eu vou fazer, como eu vou falar, como eu vou gravar. Sim. Nesses dois, no que e no como, deixa com a gente. Entenda só o porquê. Eu entendi que eu preciso fazer, porque vai me dar mais autoridade, mais visibilidade, vai economizar meu tempo, eu vou ter mais conteúdo e vai ser muito bom para mim, para a empresa, para a marca e tudo mais. Agora, o que você vai gravar, como você vai gravar, o que você vai falar, deixa com a gente, que a gente direciona e não vamos inventar nada. Nós vamos tirar isso de dentro de você. Exato. Né? Então nós vamos fazer algumas perguntas, algum direcionamento, se necessário uma entrevista, mas normalmente na hora a gente já consegue fazer isso porque é sobre pessoas e é sobre conversas. Exato. Dalton e Felipe, vocês vão estar comigo? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente vai estar direcionando. Isso aqui que a gente está fazendo, né? Vão ter perguntas, a gente vai te perguntar algumas coisas, vai ter todo um roteiro estratégico ali, né? Seguindo todo um script, todo um passo a passo ali, para, de novo, que nem eu estou falando, aumentar o nível de consciência para compra. Então, toda pergunta vai gerar de pelo menos de 2 a 3 a 4 cortes. Né? Vamos supor que você vai falar ali, em cada pergunta você vai dissertar 5, 6 minutos, de 5 a 6 cortes, né? Então ali, isso a gente vai fazer, você não vai estar preocupado com nada, né? Que nem você disse. O como eu vou fazer, a gente já vai estar ali, a gente vai direcionar, toda a equipe técnica vai estar ali fazendo os cortes e tudo, e já vai direcionar isso de forma mais correta, você sair com todo o conteúdo que você precisa. Não é o conteúdo que você quer. Não é o conteúdo que você quer, é o conteúdo que você
precisa para aumentar a sua autoridade, para você vender mais o seu produto ou seu serviço, né? Porque muitas vezes o que você quer é o que a gente estava falando aqui agora, né? Vai surgir outras coisas, vai surgir outras histórias e às vezes aquilo é importante para você, tá, mas no final das contas não gerou autoridade, não aumentou o nível de consciência do seu cliente, né? É o que você precisa. Você vai responder perguntas que você precisa para te gerar autoridade, para aumentar o nível de consciência sobre o seu produto ou sobre o seu serviço.